pessoal, tudo bom? Eu vim aqui hoje falar de um assunto muito importante que está dando muita polêmica, que é a questão do uso de máscaras. E eu queria fazer algumas pontuações bem objetivas, não vai ser curtinho não, mas elas são objetivas. O que a gente tem que entender? Que a máscara, ela tem uma função de proteção das vias respiratórias. Ela está descrita para proteção contra gotículas e aerossóis. As máscaras na área da saúde que são utilizadas é a N95, que ela tem capacidade de nos proteger 95%, e a máscara cirúrgica, que também tem um espectro de proteção bem grande, muito igual à N95. Por isso que ela é largamente utilizada. As máscaras, que são os nossos EPIs de proteção respiratória, eles são desenvolvidos com material, com tecnologia, né, para proteção, né, para garantir a proteção do profissional da área da saúde frente à sua atividade. Quando a gente resolve do dia para a noite fazer algo que exige tecnologia, design, proteção, fiscalização, e a gente passa a fazer isso de modo caseiro, a gente tem que saber fazer bem feito. Porque não é à toa que as fábricas fazem algo que o Ministério, o antigo Ministério do Trabalho, dá um um certificado de autenticação que aquele produto efetivamente protege, porque está previsto em normas regulamentadoras, que a Anvisa está lá fiscalizando e o Inmetro fiscaliza também. Então, a gente está falando de algo estritamente importante para a proteção. Não pode ter erro. E as pessoas recebem treinamento para usar, de uso, de conservação, de guarda e descarte. Então, tudo isso faz parte do uso do EPI para um profissional da área da saúde. E a gente não pode imaginar que do dia para a noite um cidadão comum, sem treinamento, vai usar isso de uma maneira adequada. E é isso que eu vim falar para vocês. Eu vim falar um pouquinho de como a gente deve usar corretamente isso, já que estamos caminhando para algo que todas as pessoas estão querendo usar, estão fazendo, se sentem impotentes, né, frente a essa pandemia. Então, o que a gente pode fazer? Então, vieram a função das máscaras como algo mágico. A máscara, gente, ela não vai funcionar sozinha. Ela é um adjuvante na nossa proteção. A gente deve seguir primeiro as recomendações de sair de casa estritamente necessário. A gente tem que lavar a mão sempre. E quando sair, a gente tem que procurar o distanciamento social, que é ficar entre 1 a 2 metros de distância de qualquer pessoa. Na impossibilidade de eu ficar em casa e de eu estar longe de alguém que me garanta a proteção, aí eu vou usar a máscara, né? Se bem que ela não teria essa indicação, mas as pessoas estão usando, então nesse momento eu vou colocar a minha máscara. Para eu colocar a máscara, meu cabelo tem que estar preso. Porque se ela vai proteger aqui, quando eu tirar e tiver todo o cabelo solto, esse cabelo está com vírus, vem para minha boca e de nada adiantou. Então, eu preciso reduzir a área de atrito, de contaminação. Então, pode ver, o profissional da área da saúde, que recebe treinamento, que sabe como se comportar, ele vai estar sempre de cabelo preso, tá? Então, cabelo preso. A máscara, ela tem a função, então, dessa proteção. Então, ela tem que ser anatômica. As máscaras cirúrgicas, elas têm um ferrinho aqui, que vai fazer a parte de grudar aqui, e ela vai nos proteger do nariz à boca, até o queixo aqui. Então, ela vai vedar as vias respiratórias. O que mais? Então, eu falei do ajuste, falei de prender o cabelo. Antes de eu colocar a máscara, eu tenho um ritual. Eu vou lavar as minhas mãos para tocar nessa máscara que está limpa, vou segurar, vou ter o meu cabelo preso, né? Se eu quiser tomar água, eu já tomo, já me hidrato antes de botar a máscara, porque eu não vou ficar tirando para comer, para tomar água, para nada. Até porque a máscara, ela vai ter uma validade de 2 horas. Então, eu posso ficar 2 horas sem tomar água e sem comer. Porque eu não vou ficar tirando e botando, que é outra coisa que eu já vou falar para frente. Então, eu vou prender o cabelo, lavar a minha mão,
e colocar a máscara. Coloquei a máscara. Como que eu vou colocar a máscara? Eu só vou colocar a máscara segurando no elástico. Eu não posso segurar em outra área que não seja o elástico. Tá? Então, a minha máscara, que essa aqui é um modelinho cirúrgico, ela tem um lado. Estão vendo? Não sei se vocês conseguem perceber. Aqui tem um lado e aqui tem outro. Eu só vou segurar no elástico, como eu estava falando, e a parte que vai para cima qual é? Aqui tem o ferrinho. Ó, estão vendo? A parte de baixo não tem. Então, eu tenho um lado e um ferrinho. Essa é a posição. Eu vou abrir meus dedos e colocar com a mão limpa. Quando eu colocar, eu vou fazer o ajuste e ela vai se moldar. Por quê? Porque meus lábios, eles não devem encostar na máscara, para garantir que não fique úmida. E eu vou trocar sempre que a máscara estiver úmida. Outra coisa, eu não posso ficar falando, utilizando uma máscara. Eu tenho que falar o mínimo necessário, porque quando eu falo, o movimento da língua já é suficiente para que emita partículas, né, gotículas, e essas gotículas, então, elas vão umedecer a minha máscara. Então, eu tenho que ter esse cuidado, certo? E depois que eu utilizar a máscara, eu vou remover também, né, só segurando no elástico. Então, eu removo assim. Ela vai estar aqui, eu tiro de um lado, tiro do outro e boto no lixo, certo? Essa é a função da máscara. Agora, então, falando das máscaras de pano, que são confeccionadas caseiramente. Primeira coisa, a máscara, ela vai funcionar como uma barreira física, tá? Então, a gente crê, e tem estudos, que todas as barreiras físicas ajudam. Ela vai segurar o vírus como algo biológico? Eu, Cláudia, daí eu tô falando como Cláudia, creio que não. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma evidência nesse momento de um estudo científico que a gente chama randomizado, duplo cego, que é toda uma metodologia para a gente afirmar que aquilo faz efeito, que os profissionais não se contaminaram. Eu preciso testar, eu preciso colocar alguém com uma máscara de pano exposto a alguma situação de contaminação e testar se essa pessoa vai se contaminar ou não. Então, não tem estudos assim com máscara de pano contra a proteção biológica, que é o que a gente está falando agora com essa época da pandemia do vírus. Então, pensando nisso, eu creio que ajuda, que reduz superfície de contato, que é uma barreira, mas eu não posso dar para vocês a garantia. E outra coisa, essa máscara que vocês estão fazendo em casa, ela vai funcionar melhor ou pior dependendo de vocês, do uso que vocês vão estar dando. Então, a gente tem que ter esse cuidado com a máscara de pano. Então, a máscara que é feita em casa, vocês podem escolher 2 tipos de tecido. Se vocês escolherem o tecido TNT, que é aquele tecido não tecido, isso é TNT, né? Ela vai ser feita em casa, vocês vão utilizar e descartar, porque ela é descartável, não tenho como eu fazer uma higienização completa. Se eu for fazer uma máscara de pano de tecido de malha, que chama de algodão, que é o melhor tecido tricoline, eu preciso ter esse tecido limpo, várias camadas, e no meio dessa camada aí, eu tenho que botar um elemento filtrante. Para quê? Para caso passe, quando passar as partículas, elas ficam retidas numa outra malha, que seja mais difícil para eu aspirar esses micro-organismos. Então, eu vou botar... Que elemento filtrante seria esse? Né? Tem vídeos na internet que estão mostrando com filtro de café, alguma coisa assim. Se a gente coloca esses filtros de café, coisa, não é que ele não vai funcionar, mas quando eu tirar ele, a máscara, eu preciso remover ele e botar fora. Se eu usar um pano tipo Perfex, que tem uma trama diferente, eu posso ter várias reutilizações. Então, vocês têm que saber se eu vou fazer algo tirando o TNT, que é descartável, se na confecção da minha máscara de pano eu vou ter esse problema aí ou não. Então, eu tenho que ter tecido e um elemento filtrante e tecido. Então, eu vou fazer um sanduíche de camada. Vou tentar dar uma plissada. O que é plissada? Deixar com essa
essas ondinhas assim, ó. Por quê? Porque eu dificulto, né? Eu faço uma camadinha de onda que nem é, por exemplo, numa cabine de segurança biológica que os profissionais trabalham também, né? O filtro EPA, que é o melhor filtro que a gente tem, ele é todo tipo um lequezinho. Então, tendo essas... Ai, me esqueci o nome disso aqui mesmo. Mas, enfim, esse plissadinho aqui, ele vai abrir e se ajustar melhor a boca. Quando vocês fizerem a máscara, ela também tem que ter um tamanho. Que tamanho é? Não é o mesmo tamanho para todo mundo. Então, ela tem que ser adaptada, que ela grude aqui, grude aqui. Senão, quando eu tiver com sinal e sintoma que eu for espirrar, os meus aerossóis vão sair por aqui e vão contaminar as outras pessoas. Então, ela não vai reter, né, aquela minha tosse, o meu espirro. Então, isso que a gente tem que saber. Quando a gente fala que essas máscaras funcionam tão bem lá na Ásia, em outra cultura, a gente tem que lembrar que as pessoas que utilizam as máscaras são descartáveis. Elas continuam sendo descartáveis. E eles também têm uma outra questão que é aliada à máscara, eles são uma questão cultural que nós latinos temos. Eles já têm um distanciamento social, né? Eles não ficam se tocando todo o tempo como nós latinos. Eles têm hábito de lavar as mãos toda maior frequência que nós. Eles têm o hábito de chegar em casa e tirar o calçado e não entrar com o calçado sujo, que agora nós estamos nos alertando para esses hábitos, que é muito comum em vários países, não só os asiáticos. Então, a máscara, ela é um fator, mas ela precisa ser combinada com outros tantos, assim como é na área da saúde, né? Então, essas questões são muito importantes da gente saber. Então, eu fiz a máscara, sei que ela não vai fazer um milagre sozinho, então eu preciso, né, saber como que eu vou usar. Partindo do pressuposto que eu fiz a minha máscara, eu vou colocar ela, então, porque os vídeos só falam assim, faça a máscara. Ninguém te ensina a colocar, né? Então, segura só no elástico, coloca em cima e embaixo da orelha. Não faz... Opa, grudou no meu óculos. Não faz essa cruzadinha aqui, ó. Porque, ó, tem gente que faz isso cruzado, fica essa beiradinha aqui. Não faça. Ela tá pronta para uso aqui, ó. Engata aqui, ela é para ser fácil para tirar e colocar. Ó. Colocou e ajustou. O ideal, né, é ter óculos. Por quê? Eu vou tirar para poder falar que não se fala de óculos. De máscara. O ideal é que esta máscara aqui, ela fique bem ajustada aqui, aqui e embaixo aqui. A gente não pode ficar tirando e botando a máscara, porque a gente tira a sujeira daqui e leva para cá. Outro erro que as pessoas fazem, eu não quero fazer para não ficar um vídeo meu errado, mas elas falam, olha aqui, não pode botar embaixo do nariz, ela tem que tapar o nariz ao queixo, tá? Então, cuidem isso. A máscara, vocês não podem falar com o nariz assim. Vocês estão agindo errado, então ela não está protegendo. Se a função da máscara é a proteção, eu tenho que me proteger, eu vou usar ela correta. Feito a proteção, quanto mais a gente fala, eu já falei, né? Ela fica úmida. Então, é 2 horas mesmo de tecido. Ah, eu vou precisar ficar mais, eu estou trabalhando de caixa, alguma coisa, certo? Eu vou ter outra na minha bolsa, num outro saquinho. Eu tiro a contaminada, antes eu vou lavar as minhas mãos, e depois que eu tirar essa, eu vou colocar a velha num outro saquinho, e a nova eu vou pegando a cada 2 horas. Então, é muito importante ter mais de 2 máscaras. Chego em casa, e daí agora uma coisa muito importante. Eu tenho que colocar ela na água sanitária para desinfectar. Porque a gente já falou, a desinfecção é que vai remover os micro-organismos. Então, eu preciso deixar pelo menos 15 a 20 minutos imersa na água sanitária, tiro, vou lavar ela, deixo secar e depois eu passo. Cláudia, a minha máscara é de florzinha, é com aquelas boquinhas de carinha de bolsa, seja lá o que for. Eu tenho que saber que ela vai desbotar. Então, a máscara façam branca. Tá? Então, isso é muito importante. Dicas, então, de coisas que vão dar certo e coisas que vão dar errado.
Se a máscara for colorida, quando eu botar na água sanitária, ela vai desbotar todinha, certo? E eu queria aqui, por fim, dizer uma coisinha importante para vocês. Coisas que a gente erra quando bota a máscara que não tem treinamento. Primeiro que ela precisa ser confortável. Quando eu coloco a máscara, eu não tenho que ficar levando a mão na boca toda hora, porque se eu tocar aqui, eu perdi a validade da minha máscara. Eu não posso usar ela suja, porque, imagina, se ela tá úmida aqui, suja outros micro-organismos que fazem mal para as vias respiratórias, eles vão ficar todos aderidos ali e eu vou estar respirando aquilo, né? E o vírus também, esse que todo mundo está falando agora, também vai ficar aderido e eu vou respirar. E eu vou ter um microambiente ali que vai favorecer a proliferação dos micro-organismos. Então, eu preciso cuidar muito essa parte. Outra coisa, não esqueçam de prender o cabelo, lavar a mão. Não pode ficar abaixando e levantando, porque eu tiro daqui e levo daqui. Certo? Preciso higienizar a mão. 2 horas de validade, tem que trocar sim, e tem que higienizar depois, tá? E eu fico aqui pensando, todo mundo acha que a máscara vai solucionar, que é fazer máscara de uma hora para outra. Pensem comigo, as pessoas mal lavam bem as mãos, que é muito mais importante do que usar a máscara. Vão fazer a higienização da máscara? Gente, é algo que vai proteger vocês. Então, usem da maneira correta e higienizem corretamente, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, manda pra gente. Não fica com dúvida. Se cuide, fique bem.